E acaba de chegar a informação de que o agronegócio, juntamente com a classe dos caminhoneiros, organiza uma paralisação para este mês ainda, em protesto às novas tarifas e à perseguição do governo a esses dois segmentos. Nós vamos mostrar isso aqui agora, notícia quentíssima que acabou de chegar e interessa a todo o povo brasileiro. Será que agora eles vão realmente parar e fazer um protesto justamente também entre tudo que está acontecendo ali com Jair Bolsonaro e a perseguição aos bolsonaristas, até mesmo a questão da anistia? Nós vamos mostrar tudo isso aqui agora. Quem vai trazer para nós é o doutor Sandro Gonçalves, que entende tudo dessa parte jurídica e política também e vai trazer todas as informações aqui para nós agora. Antes disso, dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal. Se você não está inscrito nesse canal, está perdendo muita informação importante. Agronegócio, junto com os caminhoneiros, anunciam paralisação para este mês. Você vai saber os detalhes agora. Confira. Vem cá. Você já parou para pensar por que o agro e os caminhoneiros não se mobilizam para parar, né? Dada a situação que está acontecendo no Brasil, dada a loucura que nós vivemos hoje em dia, né? Muita gente me pergunta, mas por que o agro, por que os caminhoneiros não fazem como fizeram na época do Michel Temer? Você já parou para perguntar sobre isso? Pois é, acabou de sair uma nota agora, né, num jornal, sobre os caminhoneiros, dizendo que os caminhoneiros e o agro tem um movimento independente para fazer uma paralisação geral a partir do dia 20 de outubro. Segundo o próprio jornal, eles não querem que isso se torne um evento político, né? E assim como também deputados e senadores apoiadores da causa não querem sofrer represália do judiciário, caso isso aconteça. Você quer que eu explique para você o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo com os empresários do agronegócio, com os caminhoneiros? Fica nesse editorial que a gente vai falar sobre isso. Aqui tem muita informação que a gente vai trazer para você hoje no editorial, tá bom? Vamos entender o que está acontecendo. Primeiro, vamos entender a situação dos produtores rurais. Já está sendo feito um relógio macabro, né? Uma contagem macabra. Até semana passada, eram 23 produtores rurais que não tinham suportado as duras condições do campo e já tinham ceifado a sua própria vida. Agora, ontem, mais uma triste notícia, né? Ou seja, da semana passada para cá, mais 2 foram. Então, olha o relato desse produtor rural aqui, né, do Rio Grande do Sul. Acompanhem comigo. Fala, gente. Mais um, turma. 25, gente. Mais um. Aqui, ó, no meio da lavoura, desgotando com chuva, no meio da lavoura, para ver se a gente consegue pagar as contas. Aí tu recebe a notícia de mais um, gente. Daqui, meu vizinho, de perto. Mais um que não conseguiu renegociar as dívidas por causa desse inferno desse governo. Esse inferno desse governo que destina 4, 5 bi para fazer campanha eleitoral, que gasta uma fortuna para fazer viagem toda semana para o exterior. Essas contas dessas pessoas que estão indo, senão vai ter que ficar na conta de vocês. Alguém tem que tomar uma providência. Nós não somos ninguém, nós somos colono, nós somos produtor. E a gente está alertando já faz um ano, mais quantas vai ter que ir? Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, hoje mais um, a gente está alertando. E qual é que é a notícia que sai? Que estão fazendo viagem, que estão aumentando o salário, que estão aumentando o número de gente do Congresso. Para isso tem dinheiro, tchê. Que raio, que governo é esse que não está enxergando o que está acontecendo? Cadê o governador do estado, cara? É o teu estado que tá na falência, é o teu estado que tá morrendo, tchê. Eu digo, já faz um ano, nosso estado não tá só mais em dívida, ele tá doente. Mais um hoje, gente, meu vizinho. Que inferno, que praga, até quando isso tem que terminar, cara? Alguém tem que tomar uma decisão.
Pois é, você vê aqui o discurso do produtor que estão sofrendo muito, tá? Olha só, a maioria dos produtores rurais, eles simplesmente estão pedindo falência porque não estão suportando. Ontem eu trouxe um caso para vocês de um produtor que gastou muito com a safra, gastou muito. Por causa dos juros altos que esse governo aplica, a colhedeira dele foi tomada pelo banco. Ele não tem como retirar a safra. Pagar para alguém, né, ir com a colhedeira e lá fazer a safra, vai sair o custo total do lucro que ele teria. Então, para ele, vai deixar tudo se perder. Não tem condição de pagar as dívidas, a fazenda sempre é dada como garantia para poder bancar a safra. Esse é o retrato do brasileiro hoje, enquanto, né, eles passeiam, fazem planos de continuar no poder para sempre. Ontem, né, saiu uma entrevista do blog do Daltro, e onde o Lula foi perguntado se ele tem planos de continuar na presidência. Dá uma olhada nessa entrevista aqui. Preciso perguntar de política antes que o nosso tempo termine. Vai ser Lula... Eu tenho todo o tempo do mundo. Ah, eu também, então. Lula e Tarcísio de Freitas em 2026. Isso está definido? Vai ser esse eu não escolho, o cenário? Eu não escolho adversário, Adriano. Eu não escolho adversário. Ou seja, os partidos é que escolhem os candidatos e indique quem bem entender. Eu não tenho problema com o adversário. Eu já disputei contra Ulisses Guimarães, Maluf, Mário Covas, Serra, Alckmin. Mas é o cenário mais provável, o senhor acha? Eu não sei. Eu não sei qual é o cenário provável. Ou seja, eu sei que está chegando o ano, todos os partidos vão ter que definir seus candidatos. Sabe? Eu ainda não me defini como candidato. Você falou de mim, mas é o seguinte. Mas basta observar seus discursos. Não, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu me cuido. Eu me cuido porque eu acho o seguinte. Os anos, eu não consigo evitar que os anos passem. Eu vou fazer 80 anos dia 27 de outubro. Se você puder, pode mandar um presente. O Johnny pode mandar um presente. Ou seja, eu vou fazer 80 anos. Eu não evito que os anos passem. Mas eu evito o envelhecimento precoce. Eu quero te dizer que eu estou com 60, 80 anos de idade, mas eu duvido que tenha muita gente de 30 que consiga fazer uma agenda comigo. Estou entendendo. Eu quero viver muito. Eu estou entendendo que você está dando sinais claros de que já é candidato. Eu posso te dizer uma coisa. O PT pode encontrar um candidato, os partidos que estão comigo podem encontrar um candidato, não tem problema nenhum. Eu não sou candidato de mim mesmo. A única coisa que eu quero dizer, olhando para você e olhando para a Câmara da Bandeirantes, é que, se eu tiver do jeito que eu estou hoje, a extrema-direita jamais voltará a governar esse país. Uma avaliação. Democracia sempre. Pois é. Já dizia o Olavo de Carvalho que uma vez que a esquerda entra no poder, ela nunca mais sai. O que aconteceu em 2018, todo mundo sabe que foi um erro de percurso. O sistema tentou tirar a esquerda, tentou tirar com o Aécio Neves e surgiu ali Bolsonaro no meio do caminho. Mas hoje, mais radical da forma que eles estão, mais escancarados da forma que eles estão, nem o sistema consegue tirar a esquerda do poder hoje. Você pode ter certeza. Então, se você não acender um sinal vermelho com essa fala do Lula, ou com as outras falas do Lula que disseram que ele vai entrar, vai concorrer para se reeleger. Ele vai entrar para se reeleger. Se isso não te acende um sinal vermelho, meu amigo, acho que você tem que entender um pouco mais de política. Mas vamos lá. Movimento de caminhoneiros e setor agro anuncia paralisação nacional para 20 de outubro. É o que diz a matéria aqui. Matéria do Pirapop Notícias, né? Representantes de setores do agronegócio e de caminhoneiros confirmaram na sexta-feira, dia 3, a convocação de uma paralisação nacional para o dia 20 de outubro de 2025. Uma segunda-feira, a mobilização defende a anistia de presos, exilados políticos, novas eleições que considerem transparentes e o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. De acordo com um dos coordenadores, segundo o jornal Cidade Online, o movimento não é comandado por partidos ou políticos com mandatos. Parlamentares que apoiam as demandas, segundo o organizador, evitam manifestações públicas de apoio por receio de retaliação do judiciário, tá, pessoal? Então,
tem essa mobilização agendada. Isso não é de fonte oficial, não está marcado, tá? Vamos dizer que não é a primeira vez que a mídia noticia paralisações dos caminhoneiros, não é a primeira vez que a mídia noticia paralisações acontecendo no Brasil, que depois, né, elas não se efetivaram. E na sua opinião, o que você acha? O que você acha sobre uma possível paralisação do setor do agro e uma paralisação do setor dos caminhoneiros? Você acha justa? Acha que deveria ser feita uma paralisação nesse sentido? Ou você acha que não? Qual a sua opinião sobre isso? E também, você acha que isso vai acontecer ou é só mais uma notícia ao vão, né, ao léu? Qual é a sua opinião sobre essa situação da paralisação dos caminhoneiros, tá bom? Vamos lá, pessoal. Olha só, a CPMI do INSS está acontecendo a todo vapor. E aí, algumas figuras, né, que receberam milhões e milhões de esquemas envolvidos com o INSS, né, que têm uma vida de luxo baseada no dinheiro fruto do INSS, está sendo exposta. O presidente do INSS deu uma entrevista, né, à TV Cultura, e aí foi republicado aqui pelo Rodrigo Valadares. Máfia bilionária. Esquema criminoso aplicou o dinheiro das fraudes do INSS em artigos de luxo e se articula para sair impune. Dá uma olhada aqui nesse trecho. O depoimento de hoje está confirmando que nós estamos diante de um grupo muito bem organizado. Ser direto, é impossível que uma pessoa que sai de São Paulo debaixo de suspeitas de negociação de emendas parlamentares, ganhando R$5.000 por mês, vir para Brasília e amealhar com patrimônio só em carro superior a 20 milhões, uma adega de 7 milhões de reais, imóveis, viagens e toda uma vida de luxos. Está, a meu ver, muito bem demonstrado pela quebra do sigilo das informações financeiras que nós temos, de que ele é apenas uma parte de todo esse esquema. A Polícia Federal já o investiga como um suposto laranja e os dados estão mostrando que ele realmente não tem lastro naquilo que está colocando como sendo um patrimônio próprio. Mesmo que seja no imposto de renda, dificilmente ele consegue explicar a origem de tanto dinheiro, tantos bens valiosos que a Polícia Federal apreendeu. É uma máfia bilionária que sabe muito bem os meandros do poder, a Constituição, e que vai, da agora para frente, apresentar, inclusive, documentos que nós não sabemos se foram assinados anterior ou agora, depois das investigações. Eles estão buscando todos os detalhes, inclusive pedindo a essa comissão as informações de quebra de sigilo para que eles possam montar a defesa daqui para frente. A defesa que, a meu ver, o que eles desejam é a impunidade. Pois é, né? A fala do presidente da CPI do INSS. E um caso, né, chamou a atenção. O sindicato ligado ao irmão do Lula repassou 8,2 milhões, não é R$1, tá? É 8,2 milhões a empresas de familiares de dirigentes do INSS. Então, figuras, né, parentes dos atuais dirigentes do INSS receberam milhões, né? Então não foram as figuras, né, que exercem cargos públicos, mas foram os familiares. O Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas, o Sindinap, investigado no escândalo conhecido como farra do INSS, pagou pelo menos 8,2 milhões entre 2019 e 2025 a empresas ligadas a parentes e dirigentes de entidades, de acordo com o relatório da Inteligência Financeira. Os repasses envolveram, por exemplo, um dos escritórios de advocacia cujo dono é o genro de um ex-presidente do sindicato e de uma empresa de processamento de fichas de aposentados controladas por parentes do atual presidente Milton Batista de Souza, conhecido como Milton Cavalo. O Sindinap movimentou cerca de 1,2 bilhão no período investigado, com 586 milhões em receitas e 613 milhões em despesas. Entre os dirigentes citados está Frei Chico, José Ferreira da Silva, vice-presidente do sindicato e irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas esse tipo de matéria aqui você não costuma acompanhar, né, na grande mídia. A grande mídia está mais focada em falar do encontro do Lula com o Trump e do quanto o Lula é um bom presidente e vai reverter
né, as tarifas aplicadas pelo Trump. Mas esse tipo de notícia aqui, né, acabam ficando num ou no outro jornal que acaba batendo aí esta matéria, né? Mas vamos lá, pessoal. Vamos olhar essa matéria aqui do Quebrando Falácias, né? O real significado de Marco Rubio nas negociações. Já que a gente falou que está todo mundo falando sobre o Lula e o Trump, né? E o designado pelo Trump para negociar com o Lula, que é o Marco Rubio. Esse trecho aqui dessa publicação da Revista Oeste, que foi republicado pelo Quebrando Falácias, foi muito interessante. Acompanha comigo. Lula quer falar de relação amigável com os Estados Unidos, gente, e depois de ficar meses falando mal dos Estados Unidos, do imperialismo americano, da supremacia do dólar contra o Trump, fazendo ataques pessoais. Eu estou muito ansiosa para que esse possível segundo encontro presencial deles aconteça, tá? Para que o Trump coloque Lula naquele salão oval, assim como fez com o presidente da África do Sul, e coloque as imagens, ou ainda exponha toda a estrutura do Foro de São Paulo, todas as mentiras, todas as enganações, né, todos os ideais socialistas e comunistas que ele sempre planejou. Seria um sonho de consumo. Quero aqui lembrar que o Trump, ao declarar, o Itamaraty declarou também que ambos, Trump e Lula, concordaram em futuramente se encontrar presencialmente. E o Trump, novamente, não é bobo, trouxe aí essa puxada, né, de mão para Lula estar aí numa situação de não negar esse possível encontro. Muitos estão aí, os esquerdistas, comemorando que, nossa, Trump elogiou Lula. Trump elogiou Lula na ONU também, isso não significa nada. Isso claramente mostra aí novamente a estratégia de Estados Unidos está declarando mundialmente a sua intenção de negociação, enquanto o Brasil sempre negou, o exemplo do Lula negando em sua entrevista à BBC, onde a repórter questionou por 6 vezes se ele tinha tentado pegar no telefone para ligar para Trump, e ele não fez. Agora isso aconteceu por conta dessa declaração de Trump na ONU, porque agora Lula não poderia mais escapar, tá? Agora vamos para a tristeza do Alckmin. A tristeza do Alckmin, com certeza, né, está aí por essa imagem onde ele está ao lado dos maiores líderes terroristas, como já mencionado, maior parte ali já com o CPF cancelado, e ele vai precisar justificar isso para Rubio, ou pelo menos lidar, porque o Rubio está com sangue no olho para exterminar o narcoterrorismo da América Latina como um todo, e Rubio já deu a sua declaração, né, seja no Twitter, ou seja, em sua expressão facial na ONU, enquanto Lula falava. Para quem acompanhou a fala do Lula na ONU, viu claramente a expressão de Marco Rubio, que não acreditava no que estava ouvindo, enquanto o Lula estava ali defendendo os ideais Palestina, Hamas e contra Israel. Então, a estratégia está nítida, né? Já que Marco Rubio tem aí sua motivação específica em relação à América Latina. Repito, né? Ele já declarou no X que ele não vai medir esforços para defender os Estados Unidos dos prejuízos, seja em relação a direitos humanos, seja em relação à censura provocada em plataformas internacionais, seja em relação à perseguição política a Bolsonaro. Então a mensagem está clara, ok? Então, quando a condenação de Bolsonaro aconteceu, a gente conversou sobre isso aqui. Mais do que tudo, mais sobre a pessoa Bolsonaro, mais sobre os presos do dia 8 de janeiro, essa condenação seria muito simbólica para a esquerda, mas ela vai ser muito mais simbólica para a direita, porque traz à tona aí uma exposição, graças ao trabalho da Casa Branca, especificamente agora do Rubio, da perseguição, da censura, da afronta à Constituição que acontece aqui no Brasil. E aí, né, o que a gente tá agora é literalmente esperando, né, que seja feita a reunião, para a gente ver qual vai ser o posicionamento do governo norte-americano e do governo brasileiro, né, principalmente em relação às tarifas e às sanções do Supremo Tribunal Federal. Pois é, nós já sabemos que a crise que está no Brasil está afetando diversos setores. Agora, o setor que tem sido mais massacrado, com certeza, tem sido do agronegócio, que não recebe apoio desse desgoverno, que, ao contrário, apoia os invasores de terra, o MST. E aí o que acontece? Como nós falamos aqui no início dessa matéria, os caminhoneiros, eles têm uma parceria, né? Eles têm uma sociedade ali com o agronegócio. E você viu o vídeo aqui no início que o Dr. Sandro mostrou, falando e mostrando justamente um trabalhador ali, ó, que estava no campo, falando de que já é o 25º trabalhador que tira sua vida justamente porque não conseguiu renegociar as suas dívidas ali, tudo aquilo que estava devendo juntamente com o governo. E aí ele critica o governo, fala tudo ali. E
Pessoal, presta atenção, talvez você tenha uma vida confortável, uma vida tranquila, talvez você que está nos assistindo aqui é um aposentado, talvez você tenha a sua renda fixa ali que cai todo mês, está tudo certo. Mas esses trabalhadores que estão no campo, tanto os caminhoneiros que estão aí dando o suor e o sangue nas estradas, quanto os trabalhadores que estão no campo, preste atenção, pessoal, eles vendem o almoço para comprar a janta. E aí, diante dessa crise ali no setor, onde o governo se recusa a fazer essa renegociação com esses produtores rurais ali, olha só o que está acontecendo, eles estão entrando em pânico ali e uma crise de ansiedade ali, estão até cometendo ali o pior ali, fazendo loucuras. Isso está acontecendo aqui no nosso país. Claro que a mídia não vai noticiar isso. A mídia só mostra que a inflação está caindo, o emprego está aumentando, o governo Lula bate recorde de arrecadação. Só isso que a mídia mostra. Não vai mostrar a verdade. A verdade, pessoal, é que a população brasileira está perdendo seu poder de compra. Os alimentos estão aumentando. Sabe o que acontece que aumenta a inflação? Sabe por que a inflação aumenta? Na verdade, não é porque, como muitos contam, é porque o grande empresário ele quer ficar mais rico, então ele vai lá e aumenta o preço dos produtos porque ele quer ganhar mais, quer faturar mais. Essa conversa é uma conversa da esquerda. Essa conversa é uma conversa do vitimismo da esquerda que prega que todo rico, empresário e bem-sucedido ele é um imperialista. Na verdade, pessoal, a inflação só aumenta em um país, como tem acontecido no nosso, quando acontece a impressão de dinheiro, de moeda, de papel. Ou seja, o Lula é mestre em fazer isso. Vocês se lembram, pessoal, quando tivemos lá atrás a pandemia e o governo estava na mão de Jair Bolsonaro, e aí havia já um início de uma crise. Por quê? O desemprego bateu, as pessoas ficando em casa, não pode sair para trabalhar. E aí, o próprio Jair Bolsonaro, junto com a sua equipe de governo ali, com Paulo Guedes e tal, criou então o Auxílio Brasil, criou outros tipos de benefícios para poder tentar sanar ali, né, essas dificuldades. O Lula deu uma entrevista na época, eu me lembro disso, ele deu uma entrevista e falou: é porque ele não sabe lidar com essas coisas, esse governo que está aí não sabe lidar com as coisas. Se eu estivesse no governo, eu já tinha mandado a Casa da Moeda imprimir mais dinheiro e pronto, solucionava o problema. Ele falou desse jeito. Ou seja, pessoal, a solução para esse desgoverno que hoje nós temos no Brasil é gastar mais, é aumentar os gastos, é aumentar a impressão de moedas. Só que isso provoca um efeito colateral lá na frente. É o que nós estamos vendo hoje. Olha só, pessoal, houve um tempo onde o real era 1 por 1 com o dólar, depois passou 1,50, 1,70, 2, ficou por muito tempo a R$2 o dólar. Hoje, nós temos a faixa do real batendo cerca de 5,4, 5,5 do dólar. Ou seja, isso é um absurdo, pessoal. E não tem como regredir isso com esse tipo de economia. Não vai regredir nunca. Não vamos ter uma economia saudável. E aí fica o alerta, pessoal. Quero que você coloque aqui nos comentários se você acha que os caminhoneiros, o agronegócio, chegou a hora deles pararem para poder mandar um recado ali para Brasília. O que você acha? Coloque aqui nos comentários. Porque preste atenção, o vídeo que colocamos aqui também mostra o seguinte: o Lula falando que ele está preparadíssimo para concorrer e se reeleger em 2026. E aí, por que ele tem tanta certeza, tanta convicção que ele vai ganhar e que ele vai se reeleger para o seu 4º mandato, né? 4º mandato. Foi 2 vezes lá atrás, agora mais 2 vezes. Sabe por quê, pessoal? Deve ser porque ele tem a máquina toda nas suas mãos. E quando eu falo máquina, eu não estou falando máquina do executivo, do governo ali, não. Eu estou falando dos 3 poderes nas mãos da esquerda. Isto mesmo que eu estou falando, e se você entende um pouquinho de política, você está entendendo o que eu estou falando. Os 3 poderes nas mãos para poder ganhar as próximas eleições, pessoal. Isso é muito sério, nós devemos ficar de olho aberto, pessoal. Eu quero falar aqui para vocês que o Jair Bolsonaro vai voltar, ele vai ficar elegível, ele vai disputar as eleições e vai ganhar e o Brasil vai mudar. Poderia falar isso para vocês, mas o cenário hoje, nesse dia de hoje que você está assistindo esse vídeo, o cenário de hoje não mostra isso, mostra muito diferente disso, porque Tarcísio de Freitas não tem capital político suficiente para bater de frente com o Lula. Até porque o Lula tem a máquina e os 3 poderes nas mãos. Agora, pode acontecer uma reviravolta?
Pode a anistia passar ali de forma ampla, geral e restrita e aliviar o Bolsonaro ali também. E aí, tendo no próximo ano no TSE o André Mendonça e o Cássio Nunes na frente do TSE, eles podem rever ali, né, as condenações ali no TSE do Jair Bolsonaro e torná-lo elegível novamente? Tudo pode acontecer, pessoal. Um dia, esse governo que temos hoje estava preso com 5 condenações em 3 instâncias. Hoje está livre, sem condenação nenhuma, amigos ali dos juízes, né? Bem amigo dos juízes. Então, tudo pode mudar. Agora, a chance disso acontecer ela é pequena. Isso nós temos que colocar aqui e ser bastante claro a respeito disso. Mas eu quero a sua opinião com respeito a essa paralisação. Ela é devida ou é indevida? Coloque aqui nos comentários. Se inscreve nesse canal, pessoal. Quando você se inscreve aqui, você está fortalecendo a direita e aí nós podemos continuar aqui levando essa mensagem, denunciando e mostrando tudo que nós temos mostrado aqui nesse canal. Então se inscreve aqui agora, clica no sininho ali, vai aparecer um sininho, você clica. Para quê? Para que você seja um dos primeiros a receber o nosso próximo vídeo que nós vamos trazer aqui. E também dá um like nesse vídeo. Algumas pessoas relatam nos comentários que clica no botão do joinha e ele não funciona. Clica aí e verifica se ele está funcionando para nós aí, tá bom? Nós estamos aqui fazendo um trabalho e nós contamos com a sua ajuda, tá bom? Para que juntos nós possamos fazer um Brasil melhor. Agora, se contudo, porém, entretanto, isso não acontecer, pelo menos você vai estar avisado, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.